Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro simultaneamente delicado e devastador. É uma reflexão autobiográfica de uma mãe que perdeu 2 filhos e que os perdeu do modo mais terrível que se pode imaginar. Suicidaram-se ambos na adolescência, com um intervalo de poucos anos, entre as duas tragédias. Vincent morreu aos 16, James aos 19. O livro chama-se Tudo na Natureza Apenas Continua e a autora Eileen Lee é uma escritora de origem chinesa, naturalizada norte-americana. Hoje escreve em inglês e é professora de literatura na Universidade de Princeton. A terrível tragédia familiar que a devastou é contada neste livro de um modo sóbrio e a olhar o luto de frente, um pouco à maneira daquilo que Joan Didion conseguiu no inesquecível O Ano do Pensamento Mágico. E Eileen Lee aprendeu, entretanto, a arte da paciência, dedicando-se ao jardim que, entretanto, criou, mas sem cair no clichê, como ela própria escreve, sem cair no clichê de atribuir às plantas e flores significados metafóricos e simbólicos, como o de procurar uma suposta, onde é que isto está? Uma suposta capacidade de regeneração da natureza. O meu jardim não é uma metáfora de esperança, nem de regeneração. Não se exige às flores que sejam mensageiras da alegria e do otimismo. Tudo na natureza apenas continua. É justamente este o título do livro, Tudo na Natureza Apenas Continua, de Eileen Lee, tradução de Alda Rodrigues, edição Alfaguara. O João Miguel Tavares propõe uma reflexão sobre a universidade. Sim, a Maria Filomena Mónica, felizmente, continua a escrever livros, eles têm saído com bastante regularidade. E esta é uma breve reflexão sobre a Universidade Portuguesa e aquilo que tem sido o seu percurso, sobretudo desde o século XX, passando também pelo Estado Novo, pelos momentos atribulados da Revolução. E depois tem um capítulo final intitulado As Minhas Memórias, que são as memórias da Maria Filomena Mónica, e ela nesse registro, ele sempre me pareceu que é uma das pessoas mais interessantes a escrever em Portugal. Eu sou um daqueles que gosta muito da sua biografia, porque ela parece-me sempre uma cabeça anglo-saxónica num corpo português, e isso, mais uma vez, demonstra aqui, é sempre um prazer ler as suas recordações e a maneira como ela fala de um tempo que viveu e, neste caso, daquilo que foi a universidade desde o pós-25 de Abril até ao presente. Pedro Mexia propõe uma homenagem. Sim, é um escritor holandês que morreu a semana passada. Não faço ideia como é que isto se pronuncia em neerlandês, mas tal como está escrito é Ses Noteboom, não sei, não faço. Parece notebook. E é um daqueles... Nós temos um português holandês, que é o Rentes de Carvalho, não é? Que viveu muitos anos na Holanda, que escreveu sobre os holandeses. Este tinha qualquer coisa de português, no sentido em que escreveu sobre Portugal, esteve cá, tem pelo menos 2 livros. Este livro também tem uma pequena passagem por Portugal, e é um livro que se chama, em português, O Descaminho para Santiago, porque ele vai para Santiago de Compostela pelo caminho mais longo. Isto é, dá ali umas voltas que não fariam sentido nenhum no GPS, porque quer conhecer a Espanha, a propósito dessa viagem, e então, de repente, está a falar de comboios, de repente está a falar de rios, de repente está a falar do Dom Quixote, dos traumas históricos, etc. E ele tem não é um prosador assim, com aquele patos que tem, sei lá, o Bruce Chatwin, é uma pessoa, aparentemente, por este livro, era uma pessoa tranquila. E é um dos livros de viagens que eu gostei dos últimos anos. Há boas coleções de viagens em Portugal, ou havia, não sei. Não tenho estado atento a isso. E pronto, como todos os países têm direito a ter um escritor conhecido, e o holandês era este.
O Ricardo Araújo Pereira sugere o novo romance de um romancista muito particular. Sim, eu tenho 0 segundos para falar deste livro, Carlos. Eu gosto imenso do Henrique Vila-Matas, um escritor catalão, que é ostensivamente um escritor leitor. E tenho descoberto muitos autores por causa dele, e este livro é narrado por digamos que o narrador, nós vamos desconfiando que ele não é exatamente humano, é um humanoide, e está, como diz o título, Cânon de Câmara Escura, ele está a tentar estabelecer um cânon em que os livros são escolhidos às escuras. Ou seja, é o contrário de um algoritmo, no sentido em que é aleatório, não é se gostou deste, talvez goste daquele. E pronto, não tenho mais tempo para falar sobre isso, mas como sempre, é uma reflexão sobre a própria escrita e o ato de ler e de escrever. Cânon de Câmara Escura, de Henrique Vila-Matas, a concluir mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt.